Olá, pessoal. Sejam, Olá, muito- pessoal. sejam muito bem-vindos a mais uma live da Simvex. Hoje, para você que está acompanhando nosso canal aí, a gente vai fazer um tema um pouco diferente, assim, né, Anne? O tema, eu sou o professor Igor Martins, né? A gente está aqui com a professora Anne Olles também, se quiser falar, se apresentar, Anne também. E a Isso. gente vai fazer um tema diferente hoje, que é um tema mais voltado para o que a gente conhece como crise de crescimento, né? Como você lida com as crises de crescimento, né? Então, hoje nossa live vai ser focada especialmente aí no final de ano aí da Simvex. A gente vai ter alguma série de lives que vão ser mais gravadas agora, né? No final de ano. E a gente vai ter esse tema, como você lida com as crises de crescimento, que é voltado para a gente fazer um balanço também, uma avaliação, né? De como é que está a nossa vida como um todo. Quer comentar alguma coisa, Anne? Não, é isso aí. Vamos seguir, então, e aí a gente já começa com o nosso tema. Beleza. Pessoal, então, só para a gente se apresentar rapidamente aqui, acho que é bom a gente falar um pouco da gente, né? Para quem ainda não conhece a gente, está assistindo o nosso canal pela primeira vez, eu sou o professor Igor Martins, eu tenho 28 anos de idade, tá? E eu sou voluntário aqui da Simvex, né? A Simvex, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que, que é essa instituição, né? Mas basicamente é uma instituição que é pautada em atividades do voluntariado e que busca trabalhar com a técnica da inversão existencial. E meu nome é Ania, tenho 27 anos, também sou voluntária e professora aqui da Sinvex, essa instituição. Então aí, gente, a gente vai falar um pouco sobre a Simvex agora e sobre inversão existencial. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, né, é importante a gente explicar um pouco mais. Então, vamos lá começar pela inversão existencial, pela Invex, né? A inversão existencial, ela é uma técnica evolutiva, que a gente chama, né? Uma técnica que é pautada na evolução. O que é isso? É uma técnica que a pessoa vai aplicar para ela conseguir amadurecer, para ela conseguir crescer do ponto de vista íntimo, do ponto de vista de maturidade íntima dela. Então a pessoa fica mais madura, ela vai evoluir no sentido consciencial, né? Então é uma técnica que a pessoa começa a aplicar na juventude, né? E é pautada no paradigma consciencial, que é o paradigma da conscienciologia, né? Então, como é que essa técnica funciona? Basicamente, a pessoa começa a fazer um planejamento máximo da vida dela, na juventude ainda, sem nenhum tipo de compromisso castrador, nenhum tipo de, vamos dizer assim, amarra que ela eventualmente possa ter tido, às vezes, que pode acontecer, né? Ela é tipo, vamos dizer assim, uma pessoa que faz um planejamento máximo da vida sem nenhum tipo de compromisso que possa limitar a sua manifestação. Então, ela planeja com o máximo de livre-arbítrio possível, sem influência de religião, sem influência de ciência convencional, sem influência de ideologia política. Ela vai pensar na vida dela e ver o que eu preciso fazer para minha vida, buscando, né, sempre um objetivo de evolução, da evolução consciencial. Então, a pessoa faz um planejamento máximo da vida, incluindo não somente os elementos que envolvem, as variáveis que envolvam a vida humana, né? Como, por exemplo, o relacionamento, a profissão, a organização pessoal, a organização financeira, como a questão dos atributos conscienciais que a gente chama, como, por exemplo, a intelectualidade, né? A sua cultura pessoal, o seu desenvolvimento parapsíquico, como também ela vai buscar também fazer esse planejamento, né, nessas variáveis, para toda a existência dela, buscando ver o que ela vai fazer daqui a 30, 40 anos, o que ela está pensando do ponto de vista evolutivo na vida dela, né? Então, vamos dizer, a gente pode colocar aqui a proposta inicial, a gente vai explicar ao longo da live também com mais detalhes, tá, gente? A Invex em si, mas é uma pessoa que começa na juventude e ela vai falar assim, olha só, eu não vou seguir as cartilhas sociais que estão presentes aí, eu vou buscar construir a minha própria estrada, a minha própria vida, com base naquilo que eu vejo que é o mais importante para a minha evolução, né? E o que é a Sinvex? A Sinvex é uma sigla, né, que a gente chama ela compõe o que a gente chama de Associação Internacional de Inversão Existencial. Então, a Sinvex é uma instituição, que a gente chama de instituição conscienciocêntrica, em que basicamente ela é pautada no voluntariado dentro de uma estrutura do paradigma da conscienciologia, quer dizer, um paradigma voltado em que a consciência está no centro. Ou seja,
não há interesse de acúmulo de patrimônio financeiro, não há interesse do ponto de vista de, às vezes, lucratividade, como a gente vê nas instituições, ou mesmo caridade, tá? O foco das instituições conscienciocêntricas é um foco de acúmulo, a gente pode falar de acúmulo de lucidez. Então, as consciências estão ali voluntariando, interagindo, participando dos cursos, para a gente buscar aumentar nossa lucidez, né? Aumentar nosso entendimento do mundo, e com isso a gente consegue tomar as melhores decisões para a nossa vida. E a Sinvex é um tipo de instituição conscienciocêntrica que vai ter como foco, como centro principal, justamente o estudo da técnica da inversão existencial. Então, a lógica aí da Sinvex é basear nosso conteúdo, a gente pegar temas que existem na sociedade, que são discutidos, debatidos, assuntos, né, que às vezes estão assim, em evidência na sociedade, né, e a gente trazer aqui para o paradigma consciencial e trazer também para a própria visão na abordagem mais da inversão existencial, ou abordagem da invexologia. E o tema de hoje, como eu falei no começo, é como você lida com as crises de crescimento. Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise invexológica, né, do ponto de vista da crise de crescimento, né? E aí, daqui a pouco, a professora Ana vai falar um pouco mais para a gente o que é essa crise de crescimento, como é que ela funciona, para a gente começar a entender mais e se situar um pouco melhor nesse cenário aí. Exatamente. E antes da gente falar até um pouco aqui da nossa crise de crescimento, eu só gostaria de lembrar do nosso princípio da descrença, né? Que é o seguinte: não acredite em nada o que nós estamos falando aqui hoje, né? Na nossa live. Você experimente, busque ter as suas próprias experiências pessoais, né? Vivencie, refute e veja se faz sentido ou não isso que a gente está falando. E é isso aí, pessoal. Então, vamos começar aqui, então, falando do nosso tema, né? Como você lida com as crises de crescimento, certo? Bom, então, se puder passar, Igor, você tá? Isso. Bom, pessoal, então, o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar, então, sobre a crise de crescimento em Invexes, né? O que é a crise e qual que é a relação disso com a Invexes. Vamos falar sobre quais são as formas de lidar com a crise de crescimento, então, qual que é a maneira mais homeostática, mais positiva, e quais são as formas patológicas, né, que as pessoas têm de lidar com as crises de crescimento, e também nós vamos falar sobre o processo da antecipação da crise de crescimento, certo? Então, pessoal, a gente começando aqui, vamos definir o que é crise de crescimento. Né? Então, crise, né, a gente pode falar que seria um momento de mudança súbita, né, que é colocado no dicionário, é um estado de incerteza, vacilação, né, ou declínio, um episódio desgastante, complicado, né, situação de tensão, disputa, conflito. Então, né, no dicionário a gente tem essas definições, né, colocado também a definição muito em relação ao processo da economia, né, que quando ocorre esses surtos assim de prosperidade ou depressão, né, que as pessoas acabam ficando sem emprego, né, as coisas começam a ficar muito caras, né, e aí começa a se ver essa necessidade de, às vezes, fazer uma mudança do que está acontecendo no mundo. E aí, fazendo essa analogia, a gente vai falar do processo de uma crise pessoal, né, o crise da consciência. Né? O que seria essa crise da consciência? Né? Então, a gente pode colocar aqui a crise de crescimento, né? Que a definição é o seguinte: a crise de crescimento é a condição específica de tensão ou conflito íntimo vivenciado pela consciência, capaz de oportunizar, por meio de análise criteriosa dos fatos e parafatos, autoenfrentamentos, novas posturas, atitudes proativas, decisões pontuais, né, facultadoras de rupturas construtivas, reciclagem existencial e reciclagem intraconsciencial. Então, vamos entender o que é isso, né? Então, a crise de crescimento, ela seria justamente ali uma condição que a pessoa, às vezes, ela se depara com uma questão e ela se desequilibra, ela se desestrutura, às vezes ela acaba se deparando com algum ponto cego, né, que ela tem ali na sua manifestação, e ela entra ali num estado de maior conflito. E ela pode, claro, lidar de uma forma patológica, né, no sentido de fugir daquilo, ficar muito mal, né, e não fazer nada com isso, ou ela pode realmente utilizar isso para ela ter um crescimento e a partir disso ela fazer uma mudança ali, fazer uma reciclagem, né, uma recim que a gente chama,
e ela conseguir, a partir disso, né, ficar melhor, né, ficar melhor da condição que ela estava anteriormente, né? Então, basicamente, assim, a gente pode pensar nesse sentido, né? E por que que acontece isso, né? Por que que as pessoas elas entram em crise de crescimento? Então, às vezes, né, acontece ali que a pessoa ela tem ali uma série de comportamentos, tanto que ela às vezes não tem tanta consciência, né? Que às vezes ela que é um ponto cego na manifestação dela, às vezes comportamentos mais patológicos que não ajudam no processo evolutivo dela, né? Ou mesmo comportamentos que às vezes ela até sabe que ela tem, mas ela acaba empurrando com a barriga, porque é mais fácil manter aquele comportamento, né? É mais difícil você ter que fazer a mudança, você ter que se auto-enfrentar nesse sentido. E aí, às vezes, em algum momento, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que está na escola e ela não gosta de estudar, porque às vezes vai exigir maior esforço, e ela acaba colando sempre dos amigos na prova, né? Acaba plagiando seus trabalhos da escola, copiando e não faz muito esforço. Aí vamos dizer que, por exemplo, ela resolveu que ela quer agora fazer uma faculdade, que ela quer passar numa faculdade pública e ela precisa fazer vestibular. E aí ela se depara com a questão de que ela não estudou, de que ela não tem conhecimento, que ela não sabe. E agora? Pode ser que ela entre numa crise, por exemplo, se depare com esse ponto cego, se depare com essa falta de conhecimento, e aí ela vai ter que fazer alguma coisa para mudar, né? Ou ela resolve correr atrás, resolver mudar esse comportamento dela, ou às vezes ela, sei lá, desiste, fica muito mal, reclama, né? Joga a culpa no cosmos, enfim. Então, essa que seria, digamos, a gente poderia dar esse exemplo. Então, a pessoas que têm ali um ponto cego, né? Algum comportamento que já está anacrônico, e às vezes alguma situação traz aquilo para ela, ela se depara, né, com essa situação, aquilo fica mais explícito, às vezes ela não consegue nem ir para frente na vida dela, algumas coisas começam a travar por causa daquele traço, por conta daquele comportamento que ela possui, e ela tem que, às vezes, ou mudar, ou, enfim, ela tem que desistir de alguma coisa. Então, basicamente, né, a gente pode falar que essa seria essa condição, né, da crise de crescimento. E qual que é a relação disso com a técnica da INVEX? A técnica da INVEX, ela é justamente, né, como o Igor comentou, a pessoa tem como esse objetivo, né, buscar ter maior maturidade, ela buscar ter maior maturidade consciencial, que a consciência ela consiga abrir mão de comportamentos assim mais ultrapassados, mais anacrônicos. E muitas vezes, para a gente conseguir abrir mão desses comportamentos, é inevitável que a gente passe por crise de crescimento. É inevitável que a gente se depare com comportamentos que não estão tão legais, até porque a gente não é perfeito, então a gente vai sim se encarar com várias coisas que não tá legal. E aí a gente vai, às vezes, acabar entrando em crise de crescimento. E a Invex, ela às vezes permite, até a gente vai falar um pouco sobre isso, essa antecipação das crises, que inclusive são muito positivas se a gente souber aproveitar elas de uma maneira evolutiva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E aí, passando aqui, pessoal... Rony, rapidinho, antes de comentar, rapidinho, Uhum. uma coisa que acho que vale a pena explicar para o pessoal, né? Na definição de crise de crescimento que a gente colocou ali, a gente tem lá, no final tem ali reciclagem existencial, né, e reciclagem intraconsciencial. Esses conceitos são conceitos muito empregados na Conscienciologia, né, principalmente a pessoa conseguir entender mais o processo de que a consciência não tem como você chegar e destruir alguma coisa, né, vou destruir a minha manifestação, vou construir de novo. É um processo que você precisa ter um pouco mais de envolve amadurecimento, envolve convívio consigo mesmo para você conseguir ir mudando alguns comportamentos, né, seja do ponto de vista mais externo à consciência, que tem relação com o meio que ela está, com a reciclagem existencial, como a gente costuma falar, né? Então, a pessoa vai fazer alguma mudança mais séria da vida dela, ou alguma coisa que acontece, seja do ponto de vista intraconsciencial, que é quando ela começa a mexer um pouco mais na forma de pensar dela. Então, só para a gente destacar isso, o pessoal ficar aí conectado, né? Porque a gente vai falar muito disso aqui. A crise de crescimento, ela necessariamente vai passar por algum movimento, ou seja, inicial ou no meio do contexto, de uma reciclagem que a pessoa está passando, né? Alguma mudança que está acontecendo para melhor. Uma reciclagem é aquela coisa que a gente faz, a gente aproveita o que a gente tem e transforma aquilo numa coisa mais funcional, mais útil, né? Pega lá o lixo, pega lá alguma coisa que está ali, foi descartada, e você reaproveita aquele material e utiliza de uma outra maneira. Então, no ponto de vista da consciência, é a mesma coisa. A gente vai aproveitar aquilo que a gente já tem de bom, né? Aquilo que a gente tem de negativo, para poder ressignificar esse movimento para conseguir avançar na evolução. Né? E esse é basicamente o movimento que a consciência vai fazer
para conseguir evoluir, né? Então, não existe evolução sem essa reciclagem consciencial. Exatamente. Perfeito, Igor. Vamos passar aqui. Bom, pessoal, e aí, o que pode desencadear crise de crescimento, né? Eu acho que são vários fatores, vários contextos que podem ir mudando, né, na nossa vida. Qualquer coisa pode desencadear uma crise de crescimento, mas a gente até trouxe alguns exemplos, né, pensando no caso do inversor, que é bastante comum. Até tem um verbete do professor Valdo Vieira que se chama crise pessoal, e lá ele coloca vários exemplos também de situações que podem desencadear. Ele coloca 33 eventos que podem desencadear a crise de crescimento. Ele até coloca a aposentadoria, a chegada de um novo membro na família, a demissão, a dessoma de algum membro familiar, que é o descarte do corpo físico. Então, ele coloca vários eventos, várias situações que podem gerar isso, mas a gente vai focar aqui principalmente no caso do inversor, e a gente traz aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, né, a condição da pessoa que às vezes vai mudar de cidade. Então, é muito comum, né? Muitos inversores até acabam fazendo esse movimento, por exemplo, de vir mudar para Foz, né? Que é onde fica ali o núcleo da Conscienciologia, né, principal. E aí, às vezes, a pessoa pode acabar se deparando com várias, assim, diversas mudanças, né, ali na sua vida. Às vezes, a pessoa vai ter que ir atrás da carreira profissional, né, vai ter que se sustentar. Antes, às vezes, ela tinha até apoio dos pais ali, que morava na mesma cidade, né, e às vezes ela vai ter que agora se deparar com uma situação ali que ela tá sem a família, que ela vai ter que se resolver sozinha. Às vezes, ela pode entrar em crise com algumas dificuldades que ela possui, né, e ela começa a ver alguns comportamentos que ela precisa mudar nesse sentido, por conta dessa mudança, por exemplo, né? Pode ser tanto porque ela começa a mudar o círculo de amizades que ela tá, por exemplo, né? E ela começa a se deparar com outras pessoas que ela vai ter que conviver, por exemplo, né? Que pode acontecer. Então, diversas coisas podem acontecer que podem ali gerar uma crise de crescimento na pessoa, né? Nesse sentido que é importante a pessoa olhar, ela ver tudo isso, né? Então, por exemplo, outra situação, por exemplo, a questão da saída da casa dos pais. Então, a pessoa que ela tem essa condição de sair da casa dos pais, ela tinha ali tudo, às vezes, tudo bonitinho, né? Os pais faziam tudo para ela, né? Às vezes, dependendo, hoje em dia é muito comum, né? Os jovens que eles são até muito incentivados a morar com os pais, os pais hoje dão de tudo, muitas vezes incentivam o filho a morar mais tempo, né? Na casa ali, porque eles também têm essa carência, algumas vezes acontece. E aí a pessoa, ela acaba vivendo ali naquele mundo onde as coisas são mais fáceis, e de repente ela sai da casa dos pais e se depara com a realidade da vida real, do trabalho, dela ter que pagar suas contas, dela ter que pagar a conta de luz, né, a conta de água, e ela vê que o mundo às vezes não é tão bonitinho, né, que muitas vezes ela vai receber não das outras pessoas, que às vezes ela vai ter que lidar com frustrações, que às vezes o pai e a mãe dela não vão estar ali, por exemplo, para ajudar. Então, por exemplo, essa é uma crise de crescimento, que a pessoa vê, nossa, olha a necessidade que ela tem, às vezes, de conseguir amadurecer, de chegar na adultidade para ela conseguir resolver as coisas da própria vida. É uma crise muito positiva, né, muitas vezes, porque às vezes a pessoa até não passa por essa condição, ela às vezes pode se acomodar ali numa condição mais infantil, e nem conseguir, às vezes, né, desenvolver ali a sua adultidade, né, por exemplo. Então, essa questão da saída da casa dos pais, acho que é interessante a gente também comentar que dentro do contexto da crise de crescimento, em geral, a pessoa ela vai ter um processo de insegurança, né? Ela vai ter algum tipo de insegurança com algo novo que ela está experimentando, né? Então, ela se depara com alguma realidade, com alguma coisa que aconteceu, como a Anny bem falou, né? Um fato, uma situação, e ela precisa experimentar aquela coisa nova que às vezes ela não está acostumada, sair um pouco da zona de conforto dela. Eu acho que esse exemplo da saída da casa dos pais é um exemplo muito bom para o jovem, né? Porque, como ele bem falou, hoje em dia a tendência muito é que os pais tentem super proteger o filho, né? Aquela coisa da proteção, e o filho fica num estado psicológico até de segurança muito grande, né? Para fazer as coisas. Quando a pessoa sai da casa dos pais e faz um movimento de buscar uma autonomia, a tendência é que esse estado psicológico ele se modifique, né? Esse estado consciencial se modifique. E aí a pessoa vai ter um pouco mais de insegurança e é muito provável que ela passe por algum nível de crise de crescimento nesse sentido. Porque ela vai começar a ter que lidar, como a Anny bem falou, com situações em que antes era tudo, né,
seguro, é tranquilo. Não, tem um problema aqui, não. Meu pai resolve aqui. Não, bati o carro, meu pai paga a conta, tá tudo certo. Aí, o que acontece? Às vezes ela tá numa situação que ela teve algum problema e ela vai precisar se virar para pagar aquela conta, para cobrir aquele imprevisto, para resolver o vazamento em casa, entendeu? Então, existe uma série de situações novas que a pessoa vai experimentar que podem provocar essa sensação de insegurança. E isso vai gerar uma crise de crescimento, no caso aí que o Mano bem falou, positivo, a pessoa começar a viver mais como adulta, a se responsabilizar mais pela vida dela, né? Então, é algo que a gente pode também compreender nessa linha, né? Nesse sentido. Exatamente. Aí a gente colocou a questão do voluntariado também, que eu acho assim que muitas pessoas que aplicam a técnica da Invex, que iniciam, né, o voluntariado e principalmente o voluntariado na Sinvex, a gente sabe muito bem, né, Igor? Às vezes a pessoa chega e como ela é um jovem, assim, às vezes que é precoce, né? Uma pessoa que ela já tem uma certa precocidade, é um jovem assim mais proativo, muitas vezes acontece, né? Porque a pessoa já desde a juventude já está assim mais preocupada com o processo da evolução, muitas vezes ela se destaca na sociedade. Às vezes ela é um jovem assim que as pessoas olham e, nossa, que bacana, né? Pessoa já mais madura desde cedo. E aí ela então tem às vezes essa autoimagem dela mesma. E aí, de repente, ela resolve entrar para o voluntariado na Sinvex, que ela acaba se deparando com vários jovens que são tão bons quanto ela. E ela não tem esse tapete vermelho, né? Por exemplo, que ela teria em outros ambientes. E às vezes pode desencadear uma crise, porque pode ser que, inclusive, né, ela começa a ver jovens assim, mas até mais novos que ela, sendo mais proativo, tendo mais assim, valorizando mais ainda o processo evolutivo. E aí ela começa a ver, nossa, que ela tem lacunas, que ela tem trafares, né, traços fardos, né, seria no caso, que são defeitos, né, que ela manifesta ali. E ela começa a ver coisas que ela precisa para melhorar. Isso não é ruim, porque é isso justamente que gera um conflito, um impacto, que faz a pessoa fazer uma mudança, fazer uma reciclagem, ela mudar para melhor, porque até como o Igor mesmo comentou, esse processo da recim, ele é um processo inerente ao processo evolutivo. Se a gente acaba ficando num grupo que a gente se acomoda só porque lá é mais agradável, porque todo mundo fala o que eu quero ouvir, porque todo mundo me elogia, muitas vezes a nossa tendência é ficar na mediocridade, né? Ficar ali na média do grupo e achar que tá tudo certo. Mas a gente entra num grupo que nos desafia, que só tem gente boa, né? Gente assim, que a gente se inspira, que a gente admira, que faz a gente se mexer, que faz a gente sair da nossa zona de conforto. Isso sim pode gerar muitas crises constantes o tempo todo, mas isso é excelente para o processo evolutivo, tanto que a Invex em si, o próprio voluntariado da Sinvex, ele acaba tendo esse papel de desencadear muitas crises de crescimento e recins, né, ali na pessoa. E aí vai depender se a pessoa vai querer bancar isso ou não, né, porque ela pode querer não aguentar e querer sair, ou ela pode, não, eu vou aproveitar essa oportunidade para evoluir. Então, isso é uma coisa muito comum, né? É interessante você comentou, Anne, porque assim, a crise de crescimento ela vai surgir geralmente, né, quando a pessoa ela vai ter um nível de lucidez um pouco maior, né? Ela aumenta a lucidez dela e aí ela se depara com a realidade da sua manifestação e ela vê que tem algumas coisas que não são tão legais assim, né? E como a gente falou no começo sobre a Sinvex, sobre os voluntariados da Conscienciologia de maneira geral, né? O objetivo do voluntariado conscienciológico é a pessoa acumular lucidez, a pessoa começar, né, a criar contextos, cursos, campos, estruturas que aumentem a lucidez das consciências, né? Então, é inevitável que a pessoa acabe tendo algum nível de ampliação de lucidez quando ela, né, encara o voluntariado, ela entra no voluntariado. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, essa lucidez, ela pode mostrar algumas realidades para a pessoa que não são muito agradáveis, né, para ela. E aí é isso que às vezes pode provocar uma certa aversão, uma certa dificuldade de querer se manter ali naquela condição, às vezes uma vontade de sair, porque a pessoa ela começa a olhar o que a gente chama de trafares, né, para os defeitos que ela tem, para aquilo que às vezes ela erra, para os constrangimentos que às vezes ela passa em alguma situação, e aquilo incomoda. E aí a pessoa, incomodou. Então, se incomodou, deve ser uma coisa ruim, me faz mal. Não. Às vezes o incômodo é justamente aquilo que a gente precisa ter para começar a fazer um movimento mais de amadurecimento, né? Então, muitas vezes a gente confunde, né, esse estado de lucidez maior que vai gerar esses incômodos com alguma coisa negativa. Mas às vezes é o contrário disso, né? Porque a pessoa vai começar com isso a ter mais capacidade de conseguir lidar com a própria realidade do código ao seu redor, né?
Exato, até porque, por exemplo, se a gente ficar só feliz o tempo todo, achando que tá tudo certo, a gente às vezes vai acabar perdendo a oportunidade de reciclar. Então, justamente o incômodo, às vezes, vai impulsionar a gente para fazer alguma coisa, né? Uma mudança. Então, às vezes, é necessário a gente se incomodar mesmo, né? É importante. Então, não é isso, a gente só tem que se sentir bem, a gente só tem que se sentir confortável. Isso é uma distorção, né? Então, a gente tem que se incomodar mesmo, porque senão muitas vezes a gente não vai reciclar, a gente não vai mudar. Então, assim, e aí, por exemplo, até outro exemplo que eu trago aqui, essa questão da docência, né? Então, o que é a docência? A pessoa dar aula, né? A gente coloca principalmente a questão da docência conscienciológica, né? Que a pessoa vai dar aula dentro da conscienciologia, dentro da Sinvex. E é muito interessante, porque a docência, ela a pessoa ela vai dar aula e muitas vezes ela vai acabar se deparando com várias lacunas de conhecimento, né? Ela vai, às vezes ela acha às vezes que ela até tem um conhecimento que ela sabe, aí na hora dela dar aula, ela vê que às vezes tem coisa que ela não sabe, às vezes ela é questionada alguma coisa, ela tem um branco, às vezes aquilo não está claro na cabeça dela, e isso pode desencadear uma crise. Olha, eu preciso estudar mais, tipo assim, não tá legal. Eu preciso aprofundar mais, eu preciso saber mais, eu preciso ter mais conhecimento para poder ajudar mais. E isso acaba impulsionando a pessoa também a melhorar, a ir atrás, né, ali dessa condição. Então, isso são alguns exemplos, mas existem vários exemplos. Eu acho que qualquer, assim, às vezes, contexto assim, externo que pode fazer justamente isso que o Igor comentou, fazer a gente se deparar ali com uma situação, a gente ter mais lucidez e às vezes começar a ver lacunas do nosso comportamento, fissuras, a gente pode entrar numa crise. E muitas vezes a gente pode utilizar isso de uma maneira evolutiva, se a gente saber aproveitar, a gente vai conseguir ficar melhor, a gente sair melhor, né, dessas crises que são inevitáveis e que vão acontecer com a gente no processo evolutivo. E aí o Igor vai falar sobre essa questão, né, Igor, das formas que a gente tem para lidar com as crises. Vamos lá, então. Então, formas de lidar com a crise, né? Como você lida com as crises de crescimento? É a pergunta central é que a gente tem aí na nossa live, né? Então, você vê nesse slide que a gente colocou, tem um cara lá pensando, né? Uma imagem de uma pessoa pensando a respeito do processo. Então, ela está tentando chegar numa solução, né? E um outro lá que botou a mão na cabeça, meio que desesperado um pouco, né? Parece aquelas pessoas que estão fazendo uma prova e não sabem que tem conteúdo da prova, por exemplo. Né? Então, a pessoa tipo, se deparou com uma situação e ela tem uma reação emocional de desespero, de buscar algum nível vamos dizer assim, de manifestação mais assim exacerbada, né? Para conseguir ter algum tipo de acolhimento, algum tipo de consolação no contexto ali que ela está passando, uma crise mais aguda, a gente pode chamar de crises mais agudas, né? E outra pessoa pode estar passando por uma crise e ela pode lidar com uma maneira um pouco mais homeostática. Então, a gente tem dois extremos que a gente pode colocar de como a pessoa pode lidar com as crises de crescimento. Ela pode lidar de uma maneira mais patológica, né? E ela pode lidar de uma maneira um pouco mais sadia. Né? Então, a gente vai colocar isso porque, independentemente do contexto, a pessoa está praticando a técnica da Invex ou não, a ideia da inversão é que a pessoa consiga chegar numa condição em que ela passe por crises mais homeostáticas, ela consiga ter algum nível, né, de homeostasia no processo. Mas a gente sabe que no contexto juvenil, né, tem ali várias situações, tem as imaturidades juvenis, que a pessoa pode ter alguma situação também que ela possa identificar, que seja uma crise mais aguda, que gere algum tipo de patologia. Né? Então, a gente vai trazer esses dois exemplos para a gente ter uma noção geral do contexto da juventude como um todo, né? E a ideia é a gente conseguir mapear isso para conseguir, de alguma forma, diagnosticar quando isso acontecer conosco, né? Fazer uma que a gente chama de autopesquisa, né? Trazer para a gente essa realidade, nos usar como objeto de pesquisa, para conseguir, com isso, fazer um movimento de profilaxia, né? Ter mais consciência do que está acontecendo, startar aí a lucidez na hora e evitar qualquer tipo de desdobramento mais negativo. Então, a ideia que a gente vai trabalhar aqui agora é basicamente os dois extremos aí da crise de crescimento. Uma forma mais patológica da crise de crescimento e uma forma mais homeostática, que também a gente vai chamar de autoenfrentamento. Tá? Então, vou aqui passar os slides para a gente continuar. Então, as formas de lidar com as crises de crescimento mais termos de patologia. Né? A gente tem aqui 3 exemplos principais que ajudam. Né? Uma é a fuga. Então, a pessoa, às vezes, ela se depara com um fato, com alguma realidade, o fato está na cara dela e ela
procura um mecanismo para conseguir não encarar aquela realidade, fugir daquela situação, né? Algum mecanismo que a gente depois vai falar um pouco mais com cabo de alienação, por exemplo, ela busca qualquer coisa que ela possa ter para evitar ter contato com aquele processo naquele momento. Então, ela vai evitar, de alguma maneira, aquela realidade, né? Um outro exemplo bom é a autoculpa. Então, a pessoa, às vezes, ela aceita aquela realidade e ela meio que se conforma com aquilo. Não, tudo bem, é isso mesmo, eu sou uma pessoa ruim mesmo, eu sou uma pessoa com esses defeitos, tem essas coisas negativas, e aí a culpa é minha, não tem como remediar aquela situação, já passou, já aconteceu, então paciência, eu vou continuar assim, né, vou continuar sofrendo, porque eu mereço sofrer, mereço ter essa condição, por causa desses meus defeitos aqui. Né? E Uma mas essa estagnação da pessoa. pessoa fica Obrigado. aquele chicotinho, né, Igor? Aquele Uhum, chicotinho, porque eu sou horrível, porque eu sou péssimo, porque não sei o quê. E daí uhum. a pessoa não sai do lugar, né? Fica lá só chorando e Ela muitas fica vezes não sai, estagnada naquilo lá, fica exatamente. estagnada. E um outro exemplo é a própria repressão, né, que a gente colocou aqui, que também tem relação com o processo da pessoa, às vezes, baixar a lucidez dela. Então, às vezes, ela tem uma situação que aconteceu, que provocou ali uma forma da pessoa enxergar mais aquela realidade. Por exemplo, a pessoa ali, ela se deparou com um feedback de um colega, ela estava numa situação ali que ela estava debatendo com alguém e recebeu uma ideia diferente, e aí ela congela, ela fica com receio de falar alguma coisa, ela starta alguns mecanismos emocionais que dificultam ela, às vezes, a se expressar diante daquela situação. Isso pode gerar também uma espécie de baixa de lucidez e a pessoa acaba também não conseguindo aproveitar aquela oportunidade para conseguir também tirar algum partido. Então, são 3 exemplos aí de formas patológicas de lidar com crise de crescimento. Então, quando a gente tem uma situação ali que está nos provocando ali algum tipo de movimento, e a gente procura, às vezes, mecanismos de defesa, mecanismos para evitar ter contato, ou às vezes reduzir esse contato com aquela situação que está nos provocando aquele incômodo, né? Por exemplo. Então, vamos aqui aprofundar um pouquinho mais em cada um desses itens aqui, né? Então, no caso da fuga, né? Eu coloquei um exemplo ali, você é alienado, né? Por que eu coloquei esse exemplo? Porque muitas vezes o que a gente vê hoje em dia, com o processo do zeitgeist, o contexto social que a gente vive hoje, existem muitos mecanismos que nos ajudam a nos distanciar do nosso cotidiano, nos distanciar das emoções que a gente está sentindo naquele momento, nos distanciar, às vezes, daquele fato que está provocando uma crise na pessoa. Então, vamos supor, a pessoa às vezes vai lá, briga com a família, ou briga com o namorado. Ela chega em casa, ela chega em casa, e aí, em vez de ela tentar fazer uma reflexão sobre aquilo, ver o que ela pode fazer para resolver aquele problema, buscar alguma solução, ela vai lá, quer saber de uma coisa? Estou estressado, estou cansado, então eu vou liga a televisão e vai assistir lá um seriado, vai assistir alguma coisa, não porque ela quer ter um lazer, às vezes, ali, mas porque ela está precisando de energia para lidar com aquela carga emocional que ela não está dando conta. Então, esse mecanismo de defesa, essa fuga que ela tem, o que acontece com a pessoa? A pessoa acaba ficando com menor lucidez, porque ela, em vez de ela tentar procurar soluções, como a gente colocou ali na primeira figura, para ela conseguir refletir sobre aquele assunto, ela vai para um caminho em que ela vai procurar se distanciar daquela realidade, lidando com aquelas, anestesiando aquelas emoções a partir do seriado que ela está assistindo, se distraindo com alguma coisa, pensando em uma coisa diferente, para esquecer aquele problema. E aí, quando a pessoa esquece aquele problema momentaneamente, ela vai. Só que o problema ele continua existindo. Ele não está fora do contexto. A briga, o conflito, a mágoa, o ressentimento ficou ali com aquela pessoa. E a pessoa está pensando, ela está tentando fugir daquilo. E a energia está ali, né? A emoção continua, a memória está ali presente. Então, o que vai acontecer? Ela vai começando a colocar a coisa para baixo do tapete, né? Deixando ali, escondendo a sujeira baixo do tapete, deixando aquela energia embaixo. Chega uma hora que aquilo lá a sujeira vai começar a sair para fora do tapete, a coisa vai dar problema, ela fica mais estressada ainda, ela, sei lá, pode ter algum problema de surto. Então, o processo de fuga por alienação, ele é muito ele é patológico no sentido da pessoa evitar ter contato emocional com aquilo que está dando um problema para ela.
né? Então, os exemplos que a gente tem de conceitos na Conscienciologia, que a gente vive empregando aí, né? Então, microinteresse é um exemplo disso, que é quando a pessoa tem um interesse ali em algo que é secundário, então, uma rede social, por exemplo, que ela quer assistir, um feriado que ela fica maratonando, por exemplo, e ela fica naquilo lá e ela para esquecer do mundo, esquecer da vida dela, esquecer dos problemas que ela tem. Isso pode gerar um holopensene de alienação, né? E a pessoa também pode ter o que a gente chama também de vampirismo energético. É quando a pessoa fica, ela, a partir do processo dessa carência emocional que ela tem uma necessidade muito grande de pegar a energia de pessoas, de situações, de contextos. Então, ela entra num processo de querer puxar energia para ela. Então, ela vai lá, pensa, estou estressado, então vou comer um hambúrguer, vou assistir um seriado aqui, ficar o dia inteiro assistindo um seriado. Mas a pessoa está com a intenção de querer pegar aquela energia para ela conseguir, de alguma forma, lidar com aquela carga emocional que ela não está dando conta. Isso, muitas vezes, faz com que ela tenha conexões com consciências mais patológicas também, extrafísicas, né? Também intrafísicas, mas também extrafísicas, que vão querer também entrar naquele padrão de puxar a energia dela. Então, é um processo que a gente chama de alienação completa. A pessoa fica num processo patológico ali na crise de crescimento. Então, é uma crise porque a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, mas ela está estagnando aquele processo, ela não está buscando uma solução para aquilo. Então, entra num processo mais patológico. Sim, daí uma coisa, por exemplo, né, só para comentar em relação a isso, eu acho interessante que às vezes a pessoa, por exemplo, ela está ali, igual você comentou, né, com alguma questão ali que algum problema, né, alguma questão que ela se deparou e ela não quer olhar, ela quer esquecer disso. Ela quer fazer de conta que aquilo não está ali. E uma coisa assim que é comum às vezes, se tem algum ambiente que desencadeia aquela crise nela, né? Se ela, por exemplo, voluntariado, né, alguma coisa nesse sentido que desencadeia a crise nela, se ela tem muito esse mecanismo de fuga, ela não encara de jeito nenhum, ela não enfrenta, ela pode chegar até se distanciar desse local, até sair do voluntariado, sair, né, não querer mais ter contato com as pessoas ali que fazem ela lembrar disso, porque ela não quer entrar em contato com essa realidade, aí ela acaba fugindo, querendo sair, às vezes até se desviando ali do que ela tinha que fazer, né, acaba, sei lá, focando só no trabalho profissional algumas vezes, né, querendo só focar na carreira profissional, focar em outras coisas e esquecer disso, porque ela não quer enxergar, ela não quer olhar, né, para esses problemas, nesses conflitos que ela quer resolver, né, então isso também é bem sério, às vezes pode chegar a esse nível, né, de fuga. Uhum. Com certeza. Aí a gente falou um pouco da inversão essencial, e a gente falou que a inversão essencial, a pessoa ela vai planejar a vida dela, então ela vai estar sempre em movimento, esse planejamento ele é dinâmico, a pessoa busca soluções, busca estratégias para conseguir, né, resolver os seus problemas, né? E um outro mecanismo que às vezes dificulta a pessoa conseguir, inclusive até pode ser uma coisa que impede a pessoa de praticar a técnica da INVEX, é um processo de autoculpa muito grande. Porque a pessoa fica numa situação em que ela se conforma com algo que às vezes ela fez de errado, há um nível de conformismo nisso, ela participou de alguma coisa às vezes negativa, e a pessoa fica sempre evocando aquele passado dela, evocando aquela situação, e ela não consegue com isso encarar, né, às vezes consciências que estão ali com ela, às vezes as situações que provocaram, ou que lembrem, como a Anne falou, situações que lembram a pessoa daquela situação que ela passou. E ela não consegue lidar muito bem com aquela situação. E esse processo, que entra aí, como eu falei, de acanhamento, a pessoa fica na dela, mais quietinha, que tem relação com o paradigma mais religioso, que castra a existência da pessoa, é um processo que muitas vezes dificulta a pessoa procurar soluções, né? Ou seja, lidar com as crises de crescimento de maneira mais homeostática, né? Então, é um outro mecanismo muito comum, principalmente pelo holopensene, pelo contexto que a gente vive hoje religioso, né? Que ainda existe hoje na humanidade, né? Muito presente na humanidade, né? Você cometeu um erro, fez um pecado lá, e a pessoa fica ali, ela paralisa naquele processo, e ela não faz nenhum movimento para buscar, às vezes, retificar aquele erro que ela cometeu, ela buscar, às vezes, beleza, eu errei aquilo lá, mas também eu acertei nisso, naquilo outro, então eu tenho aqui meus pontos positivos também, e a gente está em evolução, é assim mesmo, então falta um processo um pouco mais de entendimento dessa questão com relação à culpa, né? Tem uma frase assim, Igor, que é... Diga. Diz que você estava falando, tem uma frase assim, né? Que a pessoa que sente culpa é porque não quer assumir responsabilidade.
né? Porque é como se não tivesse como ela, tipo assim, tentar resgatar ou tentar melhorar aquela situação. Então ela fica na autoculpa e não assume a responsabilidade de tentar resolver aquele problema, né? Exatamente, ela fica meio pedindo para o cosmos resolver para ela, né? O cosmos vai resolver para mim, Deus vai resolver para mim. E aí falta essa proatividade, que é justamente o movimento da Invex. A pessoa, o jovem lá, num contexto, às vezes, totalmente instável do ponto de vista de existência, de profissão, de carreira, de relacionamento, ele vai buscar pensar por ele mesmo e trazer soluções dele para as coisas que ele está vivenciando. Então, essa é um grande antagonismo aí com relação à própria prática da inversão existencial em si. E o outro aqui que a gente também falou aqui é a questão da repressão, né? Também já comentamos algumas coisas, mas que basicamente é uma coisa que a pessoa pode vivenciar, um processo que a pessoa pode vivenciar, que ela acaba ficando mais inconsciente de algumas questões emocionais, ela passa por alguma coisa que mexeu com ela, e esse processo inconsciente, por mais que seja inconsciente, ele é objetivo, ele existe. Aquela mágoa inconsciente, ela existe. Ela é objetiva, ela gera evocação, ela mantém aquela conexão com aquele conflito. Então, se a pessoa não trabalha com a desrepressão dela, se ela mantém esse mecanismo inconsciente de mecanismos emocionais, às vezes, que ela pode ter, o conflito ele continua acontecendo, mesmo que seja inconsciente. Então, para a gente conseguir lidar melhor e a gente conseguir evoluir quanto consciência, o ideal é que a gente consiga trabalhar cada vez mais com essa desrepressão, né? A gente começar a conseguir manifestar com mais transparência a nossa forma de pensar, a nossa forma de funcionar, as nossas emoções, sem precisar ficar escondendo, se defendendo de alguma situação. Então, é um processo que pode ajudar a pessoa muito, pode prejudicar muito a pessoa do ponto de vista de às vezes, regredir em uma situação que, às vezes, ela vai poder aproveitar para ela conseguir avançar, para ela conseguir melhorar do ponto de vista consciencial. Então, outro exemplo que é muito comum também, todo mundo passa por isso em algum nível, né? A pessoa, às vezes, ela está ali na infância, no colégio, com a família, tem alguma situação que pode gerar algum nível de repressão, mas o ideal, que à medida que a gente avança nessa autopesquisa, é que a gente consiga cada vez mais, né, fazer essa descompressão, essa desrepressão, ter essa conscientização, né, do que se passa no nosso processo emocional. É interessante, assim, né, que a pessoa que ela entra no processo de repressão, às vezes ela fica meio amortecida para as coisas, assim, ela sente que ela realmente tem uma sensação de amortecimento, que ela não sente nada, ela não consegue também identificar o que ela está sentindo, ela não sabe direito as coisas, às vezes uma situação até que ela deveria ter uma reação, assim, de uma emoção, né, porque às vezes, né, as emoções, elas têm um contexto para existir, às vezes em algumas situações, né, uma situação ruim, você ficar feliz tem alguma coisa estranha, né? Então, por exemplo, às vezes é aquela condição da pessoa não conseguir nem identificar, né, o que ela está sentindo, o que ela está achando sobre aquilo. Então, é bem importante isso, né? Exatamente. A chegar no nível de alienação também, algum nível de alienação também, como a gente comentou anteriormente. E aí a gente vai falar um pouco também das formas de lidar com a crise do ponto de vista homeostático, né? E ou equilibrado, ou positivo, tá? E aí o que acontece? A base disso que a gente chama de autoenfrentamento, né? É quando a pessoa, ao invés de procurar esses recursos externos a ela, ou até mesmo psicológicos que ela criou, ela procura, na verdade, pegar aquela situação que está acontecendo com ela e ela vai enfrentar aquele processo. Ela vai encarar, ela vai ter coragem, às vezes, vai botar a vontade dela com aquilo, né? Botar a vontade dela para poder encarar aquela situação problemática que está passando por ela. E aí o que acontece, gente? Isso aí é basicamente um dos elementos principais ali, nos fundamentos da inversão existencial. A gente falou bastante sobre a Invex no começo ali, a pessoa criar o planejamento dela, só que o processo do planejamento da vida humana é uma coisa que é dinâmica. Então, a pessoa ela vai ter experiências, muitas vezes, que vão estar mostrando para ela alguma realidade diferente do que ela planejou. E aquilo vai gerar algum nível de crise de crescimento. E aí o que acontece? Se a pessoa não tem uma disposição íntima para poder enfrentar essas realidades que ela vai começando a ter contato, o que vai acontecer muitas vezes é que ela acaba, né, limitando, restringindo o planejamento dela, segurando mais, às vezes até repensando as coisas que ela estava pensando de fazer, porque ela tem ali uma certa inibição naquela situação.
Então, aqui a gente vai colocar algumas soluções que vão ajudar a pessoa no processo de desenvolver mais esse autoenfrentamento, que é basicamente a autocientificidade, né, que é a pessoa buscar tratar-se ela mais como objeto de pesquisa, a autossinceridade, que é quando a pessoa ela começa a reconhecer aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, admitir o que ela fez, o que ela faz, a desdramatização, a pessoa buscar, às vezes, tornar às vezes, aquela situação, por exemplo, a pessoa foi lá e furou o pneu do carro. Tá, furou o pneu do carro, beleza. Aí a pessoa fica lá toda estressada, toda irritada porque furou o pneu do carro. E agora eu vou chegar a estar dando um trabalho, o que eu vou fazer, isso aqui. Uma dramatização, isso. Quando a pessoa olha para mim, espera aí. Tá, isso aqui tem solução? Tem. O que eu preciso fazer? Botar o step ali naquele local. Ah, tá. Então, beleza. Então, existe um caminho que eu posso seguir aqui que vai resolver esse problema. É uma desdramatização. Você torna as coisas, coloca a sua reação em um patamar um pouco mais conectada com o nível daquele fato, né? A abrangência daquele fato que aconteceu. E o pragmatismo, que é muito importante para a pessoa conseguir buscar soluções imediatas para alguns problemas, né? Então, se a pessoa busca resolver o problema na hora, ali, briguei com a minha namorada, então o que eu posso fazer? Posso pedir desculpas para ela aqui agora? Não, eu exaltei, sinto muito. Então, a pessoa busca soluções imediatas para conseguir calçar e, com isso, evitar um drama maior, um nível de que a gente chama de assedialidade maior naquela situação. Né? Então, aqui, aí a gente fez aqui algumas perguntas para vocês pensarem, tá? Nos nossos slides. Autocientificidade, alguns exemplos e algumas perguntas, né? Como você reage perante uma heterocrítica? Né? Então, se a gente recebe uma heterocrítica, a Anne comentou bastante na questão do voluntariado. A pessoa chega lá, ela está voluntariando, ou ela está num contexto de trabalho, que ela faz alguma coisa, e o trabalho que ela fez ali não não resolveu o problema, não levou uma solução, e aí ela recebe um feedback, às vezes, mais duro, falando que ela fez errado, e ela tinha se esforçado muito para aquilo. Se a pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade maior de entender, né, que às vezes algumas situações que ela fez são mais objetivas, né, e que gera algum tipo de conexão com os fatos ali, o que pode acontecer? A pessoa pode ter uma situação que ela tem dificuldade, às vezes, né, de encarar aquele feedback. Então, se a gente começar a desenvolver mais a autocienticidade, a tendência é que a gente consiga, com isso, nos ver como consciência em evolução, que vai ter, às vezes, você vai se esforçar, mas vai se esforçar enxergando uma coisa menor, cometendo algum erro, mas que aquilo lá faz parte do processo, né? Então, como é que a gente reage a uma heterocrítica? A gente lida bem com isso, não lida bem com isso? Essa reflexão é importante a gente fazer para a gente começar a ter mais subsídios, vamos dizer assim, para nos enfrentarmos mais, né? Isso é bem importante, né, em relação a isso, porque é a gente querer realmente compreender a realidade como ela é, de fato, e não aquilo que eu quero que a realidade seja. Não aquilo que eu quero ser, tipo, eu quero ser bonitinha assim, não quero ter tal defeito, tal problema, mas assim, qual que é a realidade? Né? O que de fato você é, que de fato você se manifesta. Essa que é a autocientificidade, né? É justamente você realmente querer enxergar o que você é de fato e não o que você quer ser. Ou a imagem que você criou para você, né? Exatamente. Às vezes a gente quer fazer uma distorção, a gente quer acreditar naquilo que a gente quer ser, né? Tipo assim, não naquilo que a gente é. Então, isso é bem sério. É bem sério. Aí, um outro exemplo que a gente colocou, o pragmatismo, né? Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela está passando por uma crise porque ela tem um trabalho que ela vai ter que apresentar daqui a 3 meses, lá no colégio ou na faculdade, e ela tem medo de falar em público, ela tem receio, ela fica nervosa, fica ansiosa. Se a pessoa tiver um nível de pragmatismo maior, ela fala, mas peraí, isso é uma coisa que eu vou ter que encarar cedo ou tarde. Né? Daqui a 3 meses vai ter esse trabalho, eu preciso fazer isso, senão eu não vou conseguir me formar no mestrado, na faculdade, não consigo me formar no colégio, às vezes, não consigo passar de ano, né? Então, eu preciso encarar essa situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, então, o que eu posso fazer? Então, vou começar a pensar em situações que eu possa, de alguma maneira, me colocar em ter que fazer isso, né? Eu posso fazer de maneira gradativa. Então, eu apresento o trabalho para meus pais, depois apresento para meus amigos, começo a treinar aquele processo para chegar na hora eu conseguir encarar a situação.
Então, o pragmatismo, eu coloquei um exemplo aqui um pouco diferente, mas é para a gente ter uma noção, né? A pessoa, às vezes, ela vai buscar soluções que vão gerar algum nível de profilaxia para que ela consiga lidar melhor com aquela situação, né? E ela consiga, com isso, de alguma forma, amadurecer, fazer uma reciclagem diante daquela situação crítica que a vida dela provocou. Eu queria dar um exemplo aqui, o caso, por exemplo, da pessoa que vai precisar apresentar o trabalho dela, senão ela não vai conseguir passar de ano. Então, é uma situação que é muito comum a gente ver em jovem, em pessoas assim, mais tímidas, né, por exemplo, e é uma coisa que a pessoa, se a pessoa tiver um pouco mais de pragmatismo, ela vai buscar desenvolver alguns hábitos que vão ajudar ela a conseguir ter, desenvolver essa cognição, né? Ter essa cognição para conseguir ter uma boa apresentação. Então, eu acho que é uma outra forma também de se enfrentar. Em vez de ficar pensando, não, professor, por favor, não me deixe apresentar, eu tenho dificuldade, não, eu tenho ansiedade, apresento um laudo da professora para não apresentar porque tem ansiedade, eu vou passar mal. A pessoa busca uma solução mais madura para aquela situação, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa que não passa por isso, ela se sente melhor. Ela fica mais confiante, ela tem mais confiança no taco dela, segurança no que ela consegue fazer. E ela pode replicar isso para outras situações da vida dela também que vão exigir dela algum nível de enfrentamento, né? Uhum. Eu queria falar assim, sobre isso, que o pragmatismo é você ser mais prático, né? E aí, por exemplo, acho que isso é muito sério, assim, para resolver os problemas mesmo, as crises que a gente está passando, né? Porque é justamente isso, assim. Imagina, por exemplo, uma situação até crítica, por exemplo, né? A pessoa perdeu o emprego. Ela pode ficar chorando, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Vou ficar pobre, não sei o quê. Ou ela pode, tá, beleza, perdi o emprego, não tenho o que fazer, certo? Não tem como voltar atrás, não tem como. O que eu vou fazer para resolver isso? Será que eu posso, sei lá, ver se eu tenho dinheiro guardado? Será que eu posso começar a entregar currículo? Será que eu posso pegar o dinheiro que eu recebi do acerto e comprar alguma coisa e vender? Tipo assim, é esse pragmatismo, né? Da pessoa não ficar ali chorando, né, reclamando, mas ela vê o que ela pode fazer diante daquele problema. Como que ela vai resolver? Porque às vezes aquilo não tem o que fazer, não tem como você voltar atrás, às vezes, diante de uma situação, né? Então, às vezes, ver o que eu posso fazer nessa situação, Exatamente. né? Então, isso é bem sério. Esse passo a passo, né? A pessoa pensar com racionalidade, né? O que eu posso fazer para solucionar, para sair desse contexto mais adverso, né? Aí, mais alguns exemplos aqui que a gente colocou, gente, desdramatização. Então, você só escolhe amigos que falam o que você quer ouvir, ou você consegue conviver com pessoas que te criticam, que apontam de fato para a sua conduta, né? Porque às vezes tem aquela coisa da panelinha, a pessoa às vezes fica ali só com os amigos dela que ela gosta ali, que falam as mesmas coisas, que pensam do mesmo jeito, e a pessoa às vezes, né, fica ali estagnada naquele grupinho, né? E por que isso é uma coisa que a gente acha que tem que desdramatizar um pouco mais? Porque se a gente tem amizades que são um pouco mais evolutivas, a gente vai ter situações em que um feedback, um puxão de orelha, ali uma situação ali que aconteceu, às vezes até uma conduta que você às vezes tem, que é diferente do outro, é uma coisa que você vai levar um pouco mais com menos carga emocional, né, com uma coisa um pouco mais leve na interação, né? É muito comum, às vezes, a gente convidar um amigo para ir na nossa casa, que está conhecendo agora, e a gente ter um choque de cultura ali, um choque de conduta. É normal acontecer isso. Se a pessoa tem um nível de dramatização muito grande, ela fica com muito receio, às vezes ela não quer, ela quer evitar aquela situação, né? E acaba gerando um processo, às vezes, de dramatização maior. E isso gera um processo muito de castração na pessoa, né? É uma crise que a pessoa pode ter de amizade, de relações, e que ela vai ficar castrada ali no grupinho mais fechado dela, né? Então, se ela desdramatiza um pouco mais, isso tende a caminhar para um abertismo maior da consciência. Eu achei isso muito sério, porque eu já ouvi muito assim, sabe, Igor? Algumas pessoas falarem assim para mim: Nossa, você acredita que o meu amigo, que eu confiava tanto, chegou para mim e falou que eu sou assim? Você acredita? Eu Como gostava assim, tanto né? dele. Como assim? Ele me deu feedback? Ele falou algo que eu tenho, mas, tipo, como assim? Eu não quero ser assim, né? Tipo, a pessoa fica naquela situação, Como naquela imagem que ela criou. como se fosse uma afronta, né? Tipo, se a pessoa quer ali pessoas que só ficam, sei lá, lambendo ela, falando que ela quer ouvir, né? Que tipo, não, se acontecer uma injustiça, né, entre aspas, com ela, que ela acha, que fala, não, nossa, como o mundo é horroroso com você.
Coitadinha de você, né? Que cria ali uma fantasia, uma Às vezes a pessoa cometeu imaginação. um erro, né? Crasso, e aí chega o amigo dela lá, o camarada dela, e fala assim: não, tá tudo bem, não, a culpa é dos outros, não é sua, não. Você não... E a pessoa fica naquele mundinho, né? Ela fica querendo ficar naquela bolha ali e não reconhece o que às vezes é algo que ela cometeu de errado. É muito comum também. Exatamente. Então, é isso que vai fazer a gente olhar a realidade, é isso que vai fazer a gente evoluir, a gente conseguir né, perceber os nossos erros e ouvir quando os nossos amigos, né, falar também, dar um feedback. Exatamente. Aí, a outro item que a gente tinha falado é a sinceridade. Então, às vezes, a pessoa, num contexto mais maduro de relação com as pessoas, às vezes, ela tá num grupo de trabalho, ou uma família mesmo, às vezes ela vai lá, comete um erro, exagera na hora de falar alguma coisa com a pessoa, briga de maneira sem necessidade, e aí, se a pessoa busca reconhecer esses erros que ela tem, ela não fica ali se culpando com aquilo que ela falou, ou ela procura ver se desvencilhar da família ou do grande grupo porque ela comentou aquele erro, ela não quer saber daquilo mais, porque gerou uma crise nela, né? Se ela busca, às vezes, desdramatizar isso com sinceridade, buscando, às vezes, reconhecer os erros que ela comete, né? Então, a pergunta que a gente colocou aqui, você reconhece os erros pessoais em público quando necessário? Ela vai poder, com isso, dar, às vezes, o tom real daquela situação. Então, muitas vezes, a pessoa, às vezes, vai estar com um nível de crise. Ah, eu errei naquilo, o que aconteceu? Eu esqueci de levar o documento para fulano. Aí ela, o pessoal vai acabar comigo, vamos detonar, vamos me meter o pau lá naquela reunião. A pessoa chega lá, gente, foi mal, eu esqueci de trazer aqui tal coisa. Se ela é sincera com isso, às vezes o pessoal, não, a gente já resolveu esse problema, tá tranquilo, a gente já conseguiu calçar, ou não, tudo bem, na próxima você faz melhor. A pessoa, às vezes, ela tem ela cria, né, uma imagem distorcida daquilo, do peso real daquele problema. E se ela tem mais sinceridade e reconhece, é mais aberta com isso, ela pode também ter um nível aí de autoenfrentamento positivo, no sentido dela conseguir reconhecer e ficar de boa com os erros dela. Não, eu cometi esse erro, na próxima vou fazer melhor, mas aconteceu, beleza, faz parte, estou amadurecendo, né? Então é um processo que a pessoa também pode trabalhar e exercitar para ela conseguir desenvolver um pouco mais de autoenfrentamento, lidar com as crises um pouco mais de maneira mais positiva. Uma coisa que eu fiquei pensando, Igor, né? Uma pergunta assim, né? Você, quando você está num debate com seus amigos, por exemplo, você fica mais preocupado em defender sua opinião, mesmo que seja para você distorcer os fatos para querer dizer que você está certo e não admitir que você está errado, ou você tem o interesse do debate para realmente tentar compreender a realidade e às vezes ver que a tua posição Ideia, estava né? errada. Estava errada, a tua posição estava Exatamente. errada. Então, porque às vezes tem muito isso, né? A pessoa distorce ali, ela mesma vê que está errado, que ela está distorcendo, mas ela não quer dar o braço a torcer que ela está errada, né? Então, isso às vezes acontece muito também. Tem um apego àquela ideia, às vezes, né? Ou a imagem dela, né? A vaidade, às vezes a pessoa e ela não quer, às vezes, enfrentar o fato de que o que ela pensou, às vezes, ali não faz sentido. E ela não quer, tipo, não, faz sentido sim, porque eu pensei várias vezes isso aqui, não, eu já fiz várias coisas com base nisso, e aí a pessoa depois vê, mas não faz sentido, e agora? Não, faz sentido sim, ela vai insistindo, né? E não tem esse nível de sinceridade de reconhecimento da realidade, né? Quando ela compara a opinião dela com o mundo ao redor, né? Então aqui, gente, são alguns exemplos que a gente colocou para ajudar vocês aí a desenvolver mais esse autoenfrentamento, tá? E a gente vai passar agora para o próximo slide, que é basicamente a gente pensar assim, eu posso promover crise de crescimento conscientemente? Como eu posso fazer isso? Qual é a relação disso com a INVEX, né? Quer comentar um pouco, Anny? Sim, pessoal, então, isso assim a gente colocou porque é o seguinte, né? Às vezes a gente não para pensar se eu posso promover crise de conscientemente, né? E se isso é positivo. Se a gente está falando aqui que uma crise de crescimento é uma coisa que faz a gente avançar, faz a gente se desenvolver, porque, ó, o que é uma crise? É quando a gente se depara com algum ponto cego, às vezes que a gente não estava vendo, ou alguma coisa que a gente não estava dando atenção, a gente acaba entrando em conflito com aquilo que a gente vê que aquilo não está legal e a gente vai tentar mudar ou a gente vai tentar fugir, né? Como o Igor estava comentando. Então, assim, é inevitável, porque o conflito né, justamente quando duas ideias opostas elas se encontram, né? E aí gera esse desequilíbrio, essa desestruturação. Isso não necessariamente é ruim, porque às vezes para uma ideia nova surgir, vai ter que ter um desequilíbrio, vai ter que mudar uma forma de pensar.
Então, isso é importante a gente entender que a crise, ela não necessariamente é ruim, né? Ela justamente, a crise, ela tá deixando à tona, ela tá trazendo luz a um problema que estava acontecendo, às vezes a gente não estava dando atenção, ou a gente não estava vendo aquilo. Então, a gente tem que mudar a nossa visão sobre a crise. E se a gente pensa que a crise, então, ela pode ser positiva, então por que não a gente não tentar promover, a gente não tentar conscientemente promover as crises de crescimento? Né? A gente tentar antecipar, ao invés de eu esperar alguma coisa acontecer, ao invés de eu esperar alguns contextos aparecer para eu ver aquilo, por que eu não tento promover para que eu consiga me desenvolver mais rápido? Né? Porque a Invex justamente é isso. É a pessoa buscar antecipar o seu processo de maturidade. Ela conseguir, né, desde a juventude, ter mais assim, lucidez para tomar suas decisões e ela conseguir avançar mais rápido no processo evolutivo. Então, isso envolve ela ter crises, porque é inevitável, é inerente você passar por crises a partir do momento que você vai ter que fazer reciclagens, a partir do momento que você vai se desenvolver. Então, se a gente tem essa condição, será que eu posso promover, eu posso tentar antecipar essas crises para que eu consiga atingir maior maturidade mais cedo? Que essa é a proposta da IVEX, é a pessoa conseguir atingir a maturidade, né, consciencial, às vezes antes mesmo dela conseguir ter atingido a maturidade biológica, ali nos 26 anos, né, antes mesmo dela ter chegado na adultidade, ela já ter um nível de maturidade, né, e ela buscar cada vez mais esse processo. Então, sim, é possível a gente promover, essa justamente é a proposta da Invex. E a gente vê assim, como que a gente faz isso? Como que a gente promove essas crises de crescimento? Então, por exemplo, né, existe tanto a partir do processo intraconsciencial, que seria, no caso, a pessoa buscar fazer autopesquisa. Então, ela buscar realmente se enxergar, né? Buscar ter realmente essa autossinceridade, essa autocientificidade, e ela buscar fazer autopesquisa para ela ver de fato quem ela é, né? Qual consciência que ela é, quais são as lacunas que ela tem, quais são os trafares que ela possui, né? Inclusive, tem uma ferramenta excelente para isso, que é o Conscienciograma, né? Que é um livro, né, do professor Valdo Vieira, que ele faz ali uma metria, né? Uma medição do nível evolutivo da consciência. E ele é basicamente assim, tem um modelo, né, mais evolutivo, que é o Serenão, né, que seria o modelo evolutivo, digamos, mais evoluído aqui nesse planeta Terra, né, antes da pessoa não precisar mais, enfim, ressomar. E ali tem várias perguntas que você consegue medir ali o seu grau de lucidez, né, de maturidade diante de vários atributos. Então, comunicação, tem vários aspectos da própria comunicação, processo de intelectualidade, de anti-emocionalidade, enfim, tem vários atributos e que você vai avaliar ele de diversas formas, diversas facetas. E muitas vezes, quando você vai fazer isso, né, quando você vai né, entrar em contato com essas perguntas, muitas vezes você vai se deparar com várias lacunas que você não tinha nem pensado. Às vezes, até algumas coisas que você achava que era boa, você vai começar a ver que tem algumas coisas que faltam ainda. E aí isso pode gerar algumas crises. E isso é importante, porque aí você vai acelerar, você vai correr atrás de tentar suprir essas lacunas e você conseguir melhorar esses problemas ali, né, que você está tendo, que você precisa resolver. Então, por exemplo, essa questão da autopesquisa, né, é uma coisa que ajuda muito, sim, para a pessoa conseguir acelerar, né, como também a própria questão, né, além do próprio conscienciograma, até que tem cursos, né, que a pessoa faz com cobaia, né, que ela, além dela preencher o conscienciograma, ela vai lá e expõe para o grupo, né, a casuística dela, e a partir disso também ajuda muito ela a perceber algumas coisas, ter a visão das outras pessoas em relação a isso. E nesse aspecto também, então, por exemplo, outras coisas, né, que ajuda também a antecipação das crises de crescimento, é justamente o processo da interconsciencial. Então, a relação com as outras consciências. Como que é isso? Então, dependendo do grupo que você vai se integrar, dependendo das pessoas que você vai estar envolvida, né, você pode acabar ali tendo crises. Então, aquilo que eu comentei até do próprio voluntariado. O voluntariado ele é muito importante nesse sentido, porque às vezes você vai entrar em contato com pessoas, né, na própria Sinvex, com pessoas que têm ali um nível evolutivo, que são jovens ainda e têm assim um nível de precocidade, um nível assim de consciencialidade bastante alto. E às vezes você vai, que é natural, quando a gente está num grupo, a gente se nivela pela média. Se a gente tá num grupo que tá todo mundo muito bom, e a gente não tá bom, a gente vai correr atrás para tentar se nivelar com a média, ou a gente não vai aguentar e vai acabar saindo. Isso é natural, a gente acaba fazendo isso.
Então, a gente, às vezes, estar em grupos que desafiem a gente, né? Pessoas muito exemplaristas, né? Ou mesmo pessoas veteranas, que são excelentes, né? Ali em determinados contextos, a gente tem muito essa possibilidade de aprender com essas pessoas e acabar tendo crises mesmo, que nos ajudem a evoluir, nos ajudem a nos desenvolver, né? Então, é bem interessante em relação a isso. Outra condição mesmo é a questão da autorresponsabilidade. Né? Então, assim, por exemplo, a gente encarar a realidade, né, com base nos fatos, né? E a gente diminuir esse processo de querer só ver aquilo que a gente quer, de projetar, né, as questões e assumir a responsabilidade da gente buscar realmente melhorar, da gente conseguir assumir a responsabilidade no sentido assim, eu não vou ficar esperando que as coisas mudem ao meu redor, né, por exemplo, mas que as pessoas melhorem para que eu me sinta bem, mas que eu assuma a responsabilidade de deixar as coisas melhor, né? E acaba ali fazendo uma reciclagem. Então, isso também acaba ajudando. Né? Então, isso é bem importante nessas condições, assim, porque, como a gente vê, a gente não precisa esperar acontecer alguma coisa crítica, né? Assim, sei lá, a gente tem alguém dessomar, ou a gente, sei lá, passa por uma situação assim que a gente tem que fazer uma escolha muito séria, algo nesse sentido para a gente mudar alguma coisa. A gente esperar, sei lá, alguém chegar para a gente falar que a gente vai perder o emprego para a gente ver que a gente precisa mudar alguma coisa, mas a gente já ter essa autocrítica para ver aquilo que não está legal na minha postura dentro do meu trabalho, para eu conseguir já evitar alguma coisa maior acontecer. Né? Então, eu acho que é isso, ter essa autocrítica, ter essa autossinceridade, essa autocientificidade, para que eu já consiga promover essas crises de crescimento, já consiga reciclar e não esperar as situações críticas para que eu consiga fazer essas mudanças, né, necessárias. Exatamente, Anne. E isso aí é basicamente assim a proposta, talvez assim, uma das filosofias principais da inversão existencial, né? A pessoa buscar ela aplicar uma técnica, ou seja, ela vai aplicar a técnica com maneira consciente, é um procedimento para justamente enfrentar as situações, né? Então, a Invest, de alguma forma também, é uma técnica que ajuda a pessoa a antecipar essas crises de crescimento, porque ela coloca a pessoa, ela exige o máximo da pessoa ali diante do cenário que ela está vivendo. Então, eu vejo que o processo da antecipação da crise de crescimento, ele envolve também esse entendimento da pessoa, né? O quanto que ela vai perceber que, às vezes, passar por uma situação de maior incômodo, passar por um mal-estar, às vezes, específico, encarar algum problema, às vezes, é aquilo que vai gerar para ela um maior nível de maturidade, um maior nível de evolução. Ou seja, a evolução da consciência vai depender, sim, de passar por problemas, de passar por dificuldade, de enfrentar essas crises de crescimento, né? Então, quanto mais a gente consegue lidar mais com isso, e a gente percebe que esse é o caminho, né, de você conseguir assistir as pessoas, de você conseguir se melhorar, a pessoa vai começar a olhar por com outro prisma, né, as crises de crescimento que ela pode vir a ter, né? E a técnica da Invex, quer a pessoa esteja consciente disso ou não, à medida que ela opta por aplicar a Invex, a inversão essencial, é uma técnica que vai provocar essas situações, né? Então, acho que a gente pode, né, caminhar para o nosso final, né, Anne? Puxar essa noção geral do quanto que o processo de enfrentamento das crises de crescimento, de você conseguir passar por essas experiências, sejam emocionais, sejam, às vezes, de problemas mesmo, mais você vai conseguir se gabaritar enquanto consciência. Então, é um caminho, é uma ferramenta muito útil e importante para a consciência amadurecer e evoluir. Né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Assim, então, acho que é muito sério essa questão do autoenfrentamento, das crises de crescimento, elas são essenciais dentro da Invex. E acho que é algo para pensar, né, para um próximo ano, para a gente começar a ter uma postura diferente em relação a isso. E eu acho que é isso, né, Igor? Assim, eu queria comentar aqui, né? Eu acho que eu não sei se quem está assistindo esse vídeo, né, que está acontecendo no dia 27 do 12, né? Teve um anterior também, se você não assistiu, que aconteceu dia 23, né? Que foi lançado no dia 23, que é sobre o autodiagnóstico, né? É o que falta para ser a melhor versão de si mesmo. Então, essa foi a primeira live, né? Que teve, depois em sequência, essa do processo da crise de crescimento. E no dia 30 também vai ter uma que se chama Planejamento das Recins. Então, como que a pessoa pode planejar para fazer essas recins?
Então, é bem interessante. Depois vai ter outra, né, no dia 3 também, que é sobre técnicas para a pessoa implementar as resintas, né? E aí é isso, pessoal. Esperamos que vocês aproveitem, né, as lives. E é isso aí. Estamos aí. Então, pessoal, fiquem ligados no nosso canal aí no YouTube, né? Nosso conteúdo aí tem conteúdos também de recortes de vídeos também, vocês podem aproveitar. A gente espera que tenha ajudado aí vocês a entenderem um pouco mais sobre esse assunto, né? E até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.